Ok. Então, desculpem, eu esqueci esse detalhe, mas ok. Essa definição técnica formal, ela é a tradução matemática, né, daquele fenômeno de limite, né, de uma função quando x tende para x0 igual a L. Sendo que esse x0, ele não necessariamente precisa ter imagem, precisa estar no domínio da função, ok? Eu dei esse exemplo a vocês, mostrando aqui usando um retângulo, em vez de mostrando apenas a aproximação que a gente fazia lá os primeiros exemplos que nós vimos, né? Então, à medida que você está se aproximando aqui no domínio de um certo número fixo, nesse caso, número 1, as imagens vão se aproximando de um outro número fixo no eixo Y, né? E à medida que essa distância vai diminuindo, a distância aqui das imagens de x também vão diminuindo, tá? A gente viu isso, e aí eu disse a vocês que com essa definição formal, agora, matematicamente, a gente pode definir todos aqueles conceitos que nós vimos intuitivamente, usando o gráfico, usando as tabelas numéricas. Os conceitos de limites laterais, limite lateral à direita, limite lateral à esquerda, um teorema de existência, ou seja, o limite ele só existe se os limites laterais forem iguais, né? Ele existe e ele é esse L se os limites laterais são iguais a L. E isso é demonstrado usando a definição, isso é construído usando a definição formal de matemática. Então, aquela frase que eu falei para vocês apenas, o conceito, né, de tem um comportamento por um lado, um comportamento pelo outro, não tem um único comportamento. Se for diferente, não tem um único. Se são iguais, então tem um único. Essa frase, ela está traduzida aqui matematicamente, provada matematicamente com a definição. A mesma coisa, é um teorema que a gente não tinha esse resultado, eu não tinha falado, ele é único, né? Um limite, quando ele existe, ele é único, né? Se você obtém um resultado de um limite e for um número L, todas as pessoas que calcularem esse mesmo limite devem obter esse mesmo número L. Então, um teorema importante, isso também é demonstrado com a definição formal. Todas essas propriedades, né, que estão aqui, todos esses teoremas, uma propriedade ou um teorema, todos eles estão demonstrados. Nesse momento, deixa eu falar para vocês que eu estou fazendo um material, até sexta eu termino, sobre todos os tipos de limites que a gente está vendo, e coloquei lá muitos exemplos resolvidos. Vamos supor que a gente vê 2 exemplos aqui, eu coloquei 5 resolvidos lá. E eu vou passar esse material até sexta-feira para vocês. Porque aí dá para vocês complementarem e ajudar mais na resolução das listas, tá? Porque como é um material extra-aula, é 1 hora e pouco, não dá para a gente apresentar todos os tipos de exemplos que vocês podem ver. No material escrito extra-aula, a gente tem mais liberdade. Então, é um trabalho enorme, mas tudo bem. Eu faço também, é minha obrigação e eu gosto. Tá? Então, nós vimos essas propriedades, eu li com vocês essas propriedades. Tá? Limite de uma função constante é a própria função constante, é o que quer dizer a PL1. Lembrando a vocês, esses nomes aqui, eu dei só para a gente se organizar na apresentação, tá? Não é que você vai chegar num livro, não, quando fala PL1 quer dizer essa propriedade. Não é assim. Tá? Esse PL1, PL2, PL3, eu usei aqui como recurso didático para a gente meio que se situar quando estiver falando de alguma dessas propriedades, tá? Então, limite, se você tiver um número... Professor, com licença. Oi. Tem uma aluna querendo entrar na reunião. Sim, muito obrigado. Ok. Está pedindo no grupo. Várias pessoas, obrigado. 6 de vez, então, ótimo. Obrigado pelo aviso. Então, vamos lá. Limite de uma soma ou diferença é a soma ou diferença dos limites. Chamando a atenção o seguinte, pessoal, quando eu escrevo isso aqui, limite de uma função f, x tendendo para x0 é um número, e digo que isso vale a é um número, quando eu escrevo isso, eu já estou dizendo que o limite existe, tá? E vale, e tem esse valor, a. Quando eu escrevo limite de g de x tendendo para x0 igual a b, significa que o limite de g de x tendendo para x0, existe e vale b, tá? Quando eu falo K pertencente a R, isso é uma constante, é um número, tá? Real.
Então, limite do produto é produto dos limites, se esses limites existem, e assim por diante, tá? Limite de uma potência, potência dos limites, limite do módulo, limite da função enésima, ok? Temos também esse teorema, que é também uma propriedade do limite, tá? Eu poderia colocar lá na sequência das propriedades, mas como o texto é um pouco maior, e também, na maioria dos livros, vem em separado. Tá? Alguns livros põem lá naquela sequência mais uma PL, mas a maioria vem separado, que é o limite de uma composição de funções. Tá? Se você tem uma função composta com outra, né? Então você tem uma função no argumento de outra, então esse limite, entre aspas, tá? Grosseiramente, ele troca de posição com essa F externa. Então ele atua dentro do argumento dessa F. E sabendo o resultado desse limite aqui, isso é F de R. Alguns exemplos numéricos para a gente perceber o que é que quer dizer cada uma daquelas propriedades. Tá? Então, suponha que você tem aqui um limite de uma função x tendendo para 2. O nosso amigo da última aula perguntou, o que é x0? Aqui, pessoal, olha, presta atenção aqui na tela. X0 é esse 2 aqui, nesse exemplo. E o A, que eu falei, lá Professor, desculpa, de mais pessoas, tudo bem. Ainda teremos. É bom também, agora mais 3 pessoas. Acho que até as 8h20, mais ou menos, vai ser assim. Obrigado pelo aviso, isso mesmo. A gente vai seguindo. Então, o x0 que eu mencionei lá, nesse caso aqui é 2. Então, o limite aqui é x tendendo para 2, limite de f, e o limite de g também x tendendo para 2. Limite de f, x tendendo para 2, vale 5. Limite de g, x tendendo para 2, vale menos 4. E agora, eu quero utilizar, observe que eu não falei em gráfico, nem tabela de nenhuma dessas funções f. Eu nem sei quais são essas funções f e g, perdão. Tá? Mas, com as propriedades de limites, a gente tem liberdade, a partir apenas desse conhecimento aqui, né, usando as propriedades, resolver uma quantidade enorme de problemas, sem a necessidade de usar gráfico nem tabelas numéricas. Aliás, o mínimo de informação dessas funções. Ok? Exemplo A. No exemplo A, você tem limite A. Observação. Veja que esses limites, a tendência aqui, as tendências são iguais, certo? Não pode ser um tendendo para 1 e outro tendendo para 5. Aí não tem propriedade para isso. Tá? As propriedades, os limites, eles têm a mesma tendência. Limite de menos 8f de x. Esse exemplo A tem a ver com aquela segunda propriedade. Se você tem um número multiplicando por uma função, no argumento de um limite, esse número pode sair do limite. Isso é uma propriedade. A gente está usando aqui uma regra nessa passagem, nessa igualdade, uma regra permitida, é uma propriedade, é um teorema. Então, esse número aqui, que está multiplicando pela função, ele sai do limite, multiplicando pelo limite. E esse limite a gente já conhece, vale 5. Então, esse é menos 8 vezes 5, né? Então, menos vezes mais é menos, então, menos 40. Então, foi possível calcular esse limite a partir dessa informação. Claro que há uma informação implícita. Qual é a informação implícita? A propriedade PL2, vamos supor lá, né, que eu chamei de PL2. Certo? Item B, mais um limite que a gente pode resolver com poucas informações com o uso da propriedade. Se eu tenho limite de x tendendo para 2, g de x menos f de x, então é propriedade que se cada limite aqui existe, eu posso distribuir o limite, né? Então, limite da diferença é diferença dos limites. E essa quantidade nós já conhecemos, essa quantidade nós também conhecemos, tá? Esse menos é esse mesmo menos aqui. Então, menos 9. Então, menos 4, menos 5. Cuidado com essa coisa, quem tem muito tempo sem estudar. Você aqui não vai multiplicar sinais. Isso aqui não é uma multiplicação, hein? Então, você deve R$4 num dia, passou a dever mais R$5 no outro dia, sua dívida total é 9, né? Então, cuidado com essas coisas. Essa leitura também, menos com menos, mais com mais, ela pode ter ajudado a gente lá atrás, quando a gente começou a estudar matemática. Mas o ideal é que você leia a operação, como nesse caso. Parênteses significa multiplicação aqui, então isso é menos vezes mais, vai ser menos. Melhor
no decorrer da minha jornada profissional, isso tem ajudado as pessoas a dirimir dúvidas, tá? Ler a operação, em vez de usar a linguagem. Oi. Mais pessoas. Mais pessoas, obrigado. Mais pessoas, isso aí. Eu achei que hoje já não ia mais acontecer isso. Eu usei o esquema que a nossa colega sugeriu. Agora vocês têm um link só para todos os dias, tá, pessoal? Lá, o que está lá, como vocês estão vendo, o mesmo link. Bom, mas vamos lá. Veja aqui, a gente tem um limite complicado aqui, ó, é 5 vezes f de x mais 6 vezes g de x. Tá? E é uma adição aqui no meio, uma soma, né? Então, propriedade do limite, o limite vai se distribuir aqui, porque cada uma dessas parcelas, o limite de cada uma dessas parcelas aqui, existe, foi dado aqui em cima no exercício. Então, distribuindo aqui o limite da soma, é soma dos limites. Nessa passagem daqui para cá, veja que o 5 está multiplicando pela função f, então esse número 5 pode sair. Aqui o 6 está multiplicando pela função g. Desculpem, perdão, o meu mouse aqui deu pequeno, travou. 5 multiplicando pela função f pode sair do limite, e o 6 multiplicando pela função g pode sair. A gente já conhece esses valores aqui, que foram dados acima no exercício, portanto, usando esse cálculo numérico, a gente tem o número 1. Então, foi possível calcular esse limite a partir de poucas informações. Limite do produto, como o limite de cada um desses fatores, né, existe, então o limite do produto é produto dos limites, e a gente já conhece cada um desses. Chamando a atenção de novo, observe, pessoal, esse limite aqui é único, x tendendo para 2. Então, ó, x tendendo para 2, x tendendo para 2. Isso não vai mudar em nenhum momento dessa lista aqui de exercício. E só essas informações que foram dadas, tá? Muito bem, limite do produto é produto dos limites, e a gente já conhece esses dois valores aqui, multiplicando, isso é menos 20. Limite do quociente, mesma coisa, cada um desses fatores tem limite, né? Portanto, o limite pode se distribuir aqui no quociente, e no limite aqui no numerador, esse 7 está multiplicando por f, isso é propriedade, esse 7 pode sair, portanto, essa informação nós conhecemos, essa informação nós conhecemos, e esse resultado é menos 35 quartos, tá? Esses são exemplos de cada uma daquelas propriedades, só para a gente entender numericamente como é que funciona a propriedade. Tá? Então, veja, aqui é um limite bem complicado, bem grande, tem uma diferença aqui, tem o g no denominador, vamos por partes, não tem problema. Primeiro, observe que há uma diferença aqui entre duas parcelas, tá? Então, o limite da diferença é a diferença dos limites. Então, o limite vai se distribuir aqui. Ok? Nessa parcela, você tem limite de um quociente. Então, propriedade. O limite de um quociente é quociente dos limites. Então, esse primeiro limite já estava aqui fixo, ok? Repetimos ele, menos, e esse limite vai se distribuir por 10 em g de x. Portanto, limite do quociente, quociente dos limites. Vamos lá. Sabemos o resultado desse limite, é 5, menos, menos. Limite de uma constante, lembre-se, é a primeira propriedade. Limite de uma constante é ela mesma, é a própria constante. Então, limite do número 10 é o próprio número 10. Tá? Então, limite de x nós sabemos o resultado, conhecemos. Tá? Então, veja, menos dividido por menos, ó, mais, e isso aqui é 15 meios. Limite do módulo, propriedade, é módulo do limite. Você pode pensar assim, grosseiramente, o limite vai trocar com o módulo ali de posição, né? Ou vai entrar no módulo, entre aspas. Então, limite do módulo é módulo do limite, isso também é propriedade. Agora, nós temos limite, um número vezes uma função, propriedade, um número sai do limite, né? E esse resultado nós já sabemos, foi dado lá no exercício. Portanto, isso é menos 16, o módulo de menos 16 é 16. Tá? E aqui um limite também bastante complicado, os outros três são bem grandes, os limites. Veja que a gente pode resolver limites bem complicados apenas com as propriedades, a partir de poucas informações que foram dadas. Tá? Então, limite da raiz é propriedade. Esse limite vai trocar aqui com a raiz, vai entrar na raiz, entre aspas, tá? Isso também, aqui a gente está usando a propriedade
ou aquela propriedade de limite da raiz enésima, ou, se você quiser, você pode pensar como tudo isso aqui é uma composição da raiz quadrada com toda essa expressão. Então, aquele teorema de limite da composição de funções é a função mais externa, né, que seria a raiz quadrada, com limite sendo aplicado, entre aspas, dentro dela. Então, serve para duas propriedades aqui esse exemplo. Os próximos também, tá? Então, o limite vai trocar com a raiz, ele vai atuar aqui dentro da raiz. Então, vai ficar limite. Já tem um quociente, olha, eu já fiz de vez. Já tem um quociente aqui dentro, então o limite vai ser aplicado no numerador e no denominador. Então, limite da constante e limite dessa diferença. Aqui no denominador, limite de uma diferença, ó. Então, diferença dos limites. De novo, raiz, né? A raiz permanece até o fim aqui. Limite de uma constante, ela mesma, propriedade. Aqui embaixo, limite de uma constante, limite de um número, é ele mesmo, tá? Menos, esse resultado a gente foi dado no exercício, no exemplo, é menos 4. Portanto, isso aqui, raiz de 2 sobre 3, ok? Veja, um limite complicadão aqui também, bem complexo, mas a gente pode calcular esse limite sem usar tabela. Veja que até agora a gente não falou mais em gráfico, nem em tabela numérica, e mesmo assim uma expressão aqui complicadíssima a gente consegue resolver. Oi? Alguém lá para aceitar? Não. Sim. Por que ali na H sim. ficou raiz de 2 sobre 3? Por que sobre o 3? 3, o raiz aqui vai se distribuir, né? Ele vai ser... Quanto é que vai dar esse número aqui embaixo? Vê aí, dá quanto? Menos vezes menos é mais, né? Aham. Dá 9. Vai dar 9, não é isso? Então a raiz vai ficar raiz de 2 sobre raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Beleza? Conseguiu ver? Sim. Maravilha. Isso aí. Devagar, eu fui muito rápido ali. Realmente. Fui no speed. Não parei muito tempo ali para resolver. Então vamos lá. No item I, mesma coisa, olha pessoal, a gente tem aqui uma expressão complicada, mas olhando essa expressão, observe que você tem o número menos 3 e um mais aqui. E depois vem uma raiz quarta com um bocado de coisa. Ok, mas vamos olhar macro, tá? Isso é limite de uma soma. Então esse limite vai se distribuir aqui. Vai ser soma, ó, dessa constante, mais limite dessa constante, mais limite de toda essa raiz quarta aqui, tá? Veja, limite de uma constante, já sabemos o resultado disso, é a própria constante, é o próprio número, né? Limite de um número é ele próprio. E propriedade de limite de uma raiz enésima, o limite vai entrar na raiz. Quando esse limite, ele trocar, ou entre aspas, né, ele for aplicado aqui no argumento da raiz quarta, ele vai calcular aqui, por esse fator, menos limite de 9, que é outra propriedade, né? Propriedade da diferença dos limites. Ó. E por que esse quadrado não estava aqui na função, passou a ficar com limite dentro de propriedade também? Limite de uma potência do limite. Então, o limite ele vai atuar no cálculo mais simples que houver, o mais simples possível que houver ali na operação, tá? Na expressão numérica ou algébrica que você tiver. Então, esse resultado, esse limite aqui, a gente já conhece, né? Isso aqui vale 5, então vai ficar 25. E o limite de um número 9 é o próprio número 9, tá? Então, depois vocês façam as contas direitinho, eu fiz uma vez, mas isso aqui vai ficar 5 quadrado, né? 25, menos 9, 16. Raiz quarta de 16 vai dar o número 2. Menos 3 mais 2 vai ficar menos 1. Então, depois vocês podem me perguntar se tiver dúvida nessa passagem. Quando eu enviar esse material para vocês, eu vou acrescentar aqui as contas, tá? Coisas incompletas assim eu procuro consertar antes. Mesma coisa, um limite bem complicado aqui que a gente tem, mas limite de um quociente, ó. Então, o limite vai atuar no numerador e no denominador, né? Tá aqui, ó, distribuído. E esse resultado a gente já conhece, então a gente já pode usar aqui, ó. Esse resultado já foi dado. E aqui embaixo o limite de uma soma vira a soma dos limites, né? Torna a soma do limite. Esse número 2 saiu porque você tem um número 2 multiplicado por uma função,
e aí você tem um módulo. O 2 também pode sair do módulo, tá? E do limite, por isso que nós temos isso aqui. São duas propriedades aqui, na verdade. Aí esse resultado a gente já conhece. Limite do número 13 é o próprio número 3. Então, isso é menos 4 13avos. Ok? Então, eu dei um exemplo ou vários exemplos de cada propriedade ali do limite, mas... Oi. Sim. Uma dúvida. Sim. Um slide. Sim. Nessa parte aí do módulo, eu não entendi por que não abriu em 2 casos, assim, ali no... Porque, veja, aqui, módulo de um produto é produto dos módulos. Então, essa parte aqui ficaria módulo de 2 vezes módulo de F. Mas módulo de 2 é o próprio 2. Né? Então, por isso que esse 2 já ficou aqui fora. Primeira propriedade que você pode usar. O 2 sai do módulo e fica o módulo apenas na função. Ok? Outra propriedade que você pode usar é o seguinte: o limite do módulo é módulo do limite. Então, ficaria limite aqui dentro, ó, com o módulo fora. Só que limite de um número vezes uma função, o número sai do limite. Né? Então, o número sai, esse número ele pode sair do módulo e ele pode também sair do limite. Então, porque ele está multiplicando pela F. Por isso que eu falei duas propriedades, na verdade, que você pode usar. Sim. Essa parte eu entendi. A minha dúvida foi no resultado do módulo de 5. Aí. Módulo de 5? Esse limite aqui vale 5, foi dado no início do exercício. Sim, mas, se eu fosse fazer isso, eu ia abrir em 2 casos. Ah, faltou uma etapa, entendi. Faltou uma etapa. O limite do módulo é módulo do limite. Né? Igual aqui, ó, tá vendo? Aqui um exemplo. Limite do módulo, né? Limite do módulo é módulo do limite. Você pode usar essa linha G aqui para resolver esse aqui. Se você quiser. Então, esse número 4 vai sair, ele pode sair ou ele pode permanecer dentro do módulo. Vai dar o mesmo resultado. Tá? Porque o resultado... Limite do módulo é módulo do limite, e esse limite vale 5, foi dado lá em cima. Tá? Eu já coloquei de vez aqui a resposta, tá? Igual eu fiz no item I. Mas eu posso colocar mais conta antes de mandar para vocês, para ficar mais claro ainda. Percebeu? Não é bem isso não, mas tudo bem. Sim. Obrigada. Não, ainda não? Tá, então vamos ver. De repente pode aparecer mais exemplos na frente e você perceber, tirar dúvida. Oi. Eu acho que ela estava falando do módulo de ser associado às vezes ao positivo e ao negativo, sabe? Ah, sim, não. Aquilo ali, quando é número, gente, o resultado de um número, o resultado do módulo de um número é sempre um número sem sinal, é sempre um valor positivo. A gente só pensa naquela coisa, se tem módulo, se não tem, quando tem envolvida potências pares. Né? E temos uma expressão algébrica, que a gente não sabe o sinal. Mas se a gente sabe o sinal de um objeto, o módulo desse objeto é o objeto sem sinal, é o objeto, o valor positivo daquele objeto. Tá? Se a gente não sabe o valor, se é positivo, se é negativo, se é zero, então mantém o módulo. Nesse caso aqui, ó, a gente sabe o módulo de um número 5, é o próprio número 5. Então, isso é 2 vezes 5. Né? Se tivesse menos 5 aqui dentro, o módulo de menos 5 também é 5. Né? É o número sem sinal, é o resultado positivo. Tá? Mas várias vezes, muitas coisas assim vão acontecer. Acontecendo, volto a perguntar, de repente eu consigo explicar melhor em cada etapa que a gente for avançando. Muito bem, depois das propriedades limites, o que a gente tem é a definição de função contínua. Professor, uma aluna que entra... sim, tudo bem. Vamos lá, várias pessoas, é bom que são vários ao mesmo tempo. Então, eu saí apenas uma vez e peguei várias pessoas aqui. A definição de continuidade é ela que vai nos permitir alcançar e resolver uma quantidade maior de problemas envolvendo limites. Tá? E é um conceito bem geral dentro, desculpem, do cálculo diferencial integral. No conceito de continuidade, de continuidade para limite, a diferença é sutil, mas ela abre, assim, um leque enorme de possibilidades do cálculo. Tá?
Então, vamos lá. O que é continuidade, né, de uma função? Quando é que a gente diz que uma função é contínua num ponto? Esse ponto aqui é número, tá? Isso aqui é uma linguagem muito usada nos livros de cálculo no mundo todo, de usar a palavra ponto para significar número, um número real. Porque lembre-se, quando eu falei de números reais para vocês, eu botei uma figura, uma reta, e disse assim, olha, nós podemos representar também o conjunto dos números reais numa reta, que é chamada reta real. Então, nessa reta é feita de pontos, né? Então, cada ponto nessa reta representa um número real. Então, é comum vocês encontrarem em livros de matemática ou fora dele a definição de função contínua, em vez de escrever função contínua num número. Então, a gente escreve função contínua num ponto. Tá? Essa palavra ponto aqui significando número. No nosso caso, número real. Tá? Então, considere que f está definida no intervalo de I em R, né? Esse I é o intervalo real. Então, f é contínua em x0, seja num número ou num ponto x0, desse domínio, veja que tem que estar no domínio, aqui já é uma grande diferença do limite apenas. Lembre-se que limite, esse número não precisa estar no domínio. Mas continuidade, sim, obriga esse número a estar no domínio da função. Ou seja, tem que ter uma imagem. Então, se as seguintes condições são satisfeitas, existe o limite de x tendendo para x0, ou seja, limite da função de x tendendo para x0, ou, se você quiser dizer, os limites laterais são iguais, tá? Essa palavra existe, significa isso aqui, os limites laterais têm que ser iguais. E o resultado desse limite tem que ser a imagem do ponto, tem que ser f de x0. Muitos livros, pessoal, só usa a propriedade 2 aqui, tá? Como definição de continuidade. Não tem problema, porque se isso aqui é um número, lembre-se que eu falei para vocês antes, se eu escrevo um limite e dou o resultado dele, digo que é um número, então já estou dizendo que o limite existe, né? Existe e vale aquilo ali, vale aquele valor, vale aquele número, né? Então, muitos livros não põem esse item I. Tá? Eu resolvi colocar porque também outros colocam I para não ter dúvida. E aí eu chamo a atenção nesse momento. O que quer dizer? O limite, uma função é contínua, não põe-se o limite nesse ponto da função com x tendendo para esse ponto existe, e o resultado é a imagem do ponto. Exemplo, 3 figuras aqui. Tá? Figura 3, 4 e 5. Vamos ver as diferenças entre essas figuras e dizer se nessas figuras a função é contínua num determinado x0, tá? Num ponto fixo aqui que a gente quer analisar a continuidade. Exemplo A, exemplo A, figura 3, uma função f. Figura 4, função g. Figura 5, função h. Mudei os nomes para a gente ter ideia aqui ao que está se referindo. Então, na figura 3, a gente tem o seguinte, olha, vamos calcular o limite, eu quero saber se a função f é contínua nesse ponto x0. Então, a gente calcula o limite da função pela direita e pela esquerda e vai ver se ele existe, tá? Então, pela direita, limite de x tendendo para x0, ó, a altura do gráfico é L, pela esquerda, perdão. Pela direita, a mesma coisa, vai dar L. Então, o limite da função f de x, quando x tende para x0, vale L. E a imagem, observe que tem uma bolinha fechada aqui em L, ó, ligando x0 e L. Então, isso significa que a imagem de x0 é L. Então, olha as duas coisas que a gente tem aqui, ó. Limite, o limite da função nesse ponto vale L, e a imagem também vale L. Tá? Então, isso aqui cumpre as duas propriedades de limite. Ou, se você quiser, cumpre essa segunda propriedade aqui, tá? De limite. Então, a função f, nesse exemplo, nessa figura 3, é contínua no ponto x0. Vamos ver agora a figura 4. Na figura 4, vamos calcular, quero verificar se a função é contínua no ponto x0. Então, eu vou primeiro calcular o limite aqui da função g, quando x tende para x0. Pela esquerda, vale L. Pela direita, também vale L. Tá? Então, o limite da função g, quando x tende para x0, vale L. E a imagem de x0, olhe para cá, ó. A imagem de x0 não está aqui em L. Está vendo?
A imagem x0 está num outro ponto, numa outra altura, que eu chamei de m. Então, diferente de L. Então, o limite da função x tendendo para x0 existe, vale L, mas a imagem de x0 é diferente de L. Tá? Então, essa função ela não é contínua nesse ponto x0. Tá? Se você quiser pensar no dia a dia, realmente, o gráfico ele veio azul, né, dos dois lados aqui, mas ele partiu aqui nesse pontinho, né? Então, ficou descontínuo nesse pontinho. Quando a x chegou a x0, o gráfico partiu, foi para L e voltou a caminhar. Depois, foi para M e voltou a caminhar. Então, a função ela não é contínua tá, em x0. Alguns livros, a maioria fala não é contínua, tá, gente? Mas não é errado você dizer descontínua. Eu vejo pouco nos livros, mas mesmo assim não é errado não. Você pode usar a palavra descontínua em x0. As palavras que eu uso, a anotação que eu uso, é da maioria dos livros que eu consulto, então, ou de todos os livros que eu consulto. Então, a gente procura seguir o padrão, né? Que está na maioria dos livros. Função H, figura 5. Vamos verificar se a figura 5 ela é contínua no ponto x0. Então, primeiro, vamos verificar se existe o limite da função H quando x tende para x0, né? Então, quando x tende para x0 pela esquerda, observe, ó, a altura do gráfico é L. Quando x tende para x0 pela direita, a altura do gráfico é M. Então, limites laterais diferentes. Olha, pela esquerda vale L, limite lateral de H, x tendendo para x0 pela direita vale M, valores diferentes. E aí nós vimos, é um teorema de limite demonstrado, vocês não viram a demonstração, mas mostra que se os limites laterais são diferentes, então não existe o limite. Tá? Vou parar de falar a palavra bilateral. Parei, né? Já. Então, assim, não cumpre sequer essa primeira, né, propriedade aqui. Então, quebrou uma das propriedades de continuidade, então a função não é contínua. Então, eu nem preciso verificar a segunda, porque essa primeira propriedade aqui não existe para a função H. A função é descontínua no ponto x0. Tá? Vamos ver aqui algumas outras coisas. Então, deixa eu voltar aqui rapidinho. Observe, qual é a diferença de limite? De limite para continuidade. A continuidade exige que o ponto tenha imagem igual ao limite. Tá? Exige que o ponto tenha imagem no limite igual. Tá? Enquanto que limite, sozinho, sem falar em continuidade, né? Aqueles que a gente viu até agora, antes do conceito de continuidade, o resultado de um limite é o resultado do limite. O ponto não precisa estar no domínio. Enquanto que, para a continuidade, esse ponto precisa estar no domínio e a imagem tem que ser igual ao limite. Aquela definição de continuidade, ela pode ser dada formal, né, escrita do modo formal. Veja que aqui, ó, acompanhando o limite, o epsilon é dado qualquer epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que x pertence ao intervalo. A única diferença entre essa definição formal de continuidade e a de limite é que esse x lá em limite, ele não necessariamente é igual a x0. Enquanto que aqui, observe que não tem o maior, né, o zero menor que o módulo. Ou seja, lá em limite, a definição formal de limite, essa diferença, ela pode nunca ser zero, sendo que aqui, para continuidade, ela assume o valor zero em algum momento, em x0. Tá? Algumas notações que acontecem com continuidade. Então, quando a função é contínua no intervalo, você simplesmente diz que ela é contínua. Tá? Ou quando a gente diz que ela é contínua ela é contínua no intervalo, se ela é contínua em todo o ponto do intervalo. Outra coisa, quando eu digo apenas que a função é contínua, eu estou dizendo que ela é contínua no domínio dela, em todo o domínio dela. Tá? Mesmo que eu não escreva esse domínio. Tá? Então, ela tem essa propriedade de ser contínua em todo domínio.
né? Para não ficar toda hora falando, f é contínua, é em todo ponto, tal, que blá, blá, blá. Então, se a gente já sabe que a função é contínua em todo o seu domínio, a gente só usa a palavra contínua, sem dizer, é contínua em todo o seu domínio, é contínua para todo x pertencente, tá? Então, usa apenas a palavra contínua. Se a função é contínua no intervalo, então ela é contínua em todos, entre aspas, subintervalo, né? Desse intervalo aí. É isso que quer dizer essa 3 aqui. Ó. Se f é contínua em I e J está contida em I, J é um outro intervalo, então ela é contínua também ali dentro, né? É contínua naquela parte que você está considerando. Então, tem as propriedades de continuidade. Essas propriedades, elas são herdadas, como a continuidade ela é definida a partir de limite, então as propriedades de limite são herdadas pela continuidade. Tá? Então, todas aquelas propriedades que nós vimos que são de limites, também são propriedades de continuidade. Né? Em particular, essas 4 que têm a ver, essas 4 mais o teorema seguinte, que é da função composta, porque essas aí você está listando, e todo livro traz listando, porque elas têm a ver com as propriedades de funções, né? Com as operações de funções, que é multiplicar por uma constante. Né? Então, se você tem uma função que é contínua, e você multiplicar por um número essa função, ela permanece contínua. Se você tiver uma soma de funções e cada uma delas é contínua, então a soma também é contínua. Se você tem produto de funções contínuas, então o produto também é contínuo. Perdão, tá? Eu falei na ordem trocada. Se você tem 2 funções contínuas, o produto também é contínuo. 2 funções contínuas, o quociente também é contínuo. Tá? Obviamente, o denominador é diferente de zero. Tá? Se você tem funções contínuas definidas, bem definidas, né, e você pode fazer a composição dessas 2 funções, então o resultado da composição também é uma função contínua. Tá? Então é isso que está resumindo esse quadro que está aqui desse lado. Então, por que você está falando tudo isso? Porque a definição de continuidade, gente, vai nos libertar para a gente calcular limite de todas as funções elementares, são aquelas funções que a gente já viu no ensino médio, tá? E sem precisar o uso de gráfico, sem precisar o uso de tabela. Então, e mais, e de modo muito simples, de modo algébrico ou numérico muito simples. Por exemplo, nessa página aqui, olha o nome que nós temos aqui, continuidade das funções polinomiais. Tá? O que é uma função polinomial? É uma função que tem essa lei aqui, ó, um polinômio de grau n. Tá? Uma função que tem uma lei desse tipo, né, potências de x, com coeficientes aqui à frente, é uma função polinomial. O que a gente demonstra é o seguinte, que toda função polinomial ela é contínua. Né? Contínua, quando eu digo contínua, ela é contínua nesse caso aí em R, porque o domínio de uma função polinomial é R. Tá? Então, lembre-se, mesmo que eu não diga que o domínio da função polinomial é R, quando eu digo f é contínua, se f é polinomial ela é contínua, eu estou dizendo que ela é contínua em todo R, porque o domínio de uma função polinomial é R. Tá? Como é que a gente mostra isso? Muito simples. Olha, se você pegar esse número apenas, função constante, o limite de uma função constante é o próprio limite, portanto, é a própria constante. Portanto, a função constante ela é contínua em todo R. Limite de uma soma é a soma dos limites. Aqui você tem uma constante vezes x. A gente demonstra que a função x, y igual a x, ela também é contínua. Então, qualquer número vezes x é contínua. E como propriedade, soma desses dois é contínua. E aí, como x é contínuo, x vezes x é contínuo. Então, x quadrado é contínuo. Então, tem todas as etapas que a gente segue construindo esses resultados que na maioria das aulas, a gente não tem tempo de fazer isso passo a passo e o estudante vê. Né? Mas nesse material que eu vou mandar para vocês, extra, não esse que eu estou apresentando, mas o outro extra, tem lá, passo a passo, cada uma dessas etapas, para quem quiser ver. Eu coloquei fora dos exemplos, tá? E as demonstrações também, de todos os resultados, tá? Não cabe aqui uma aula dessas, tá?
Então, se a função é polinomial, então ela é contínua. O que é que significa? Nós vamos utilizar apenas aquela propriedade 2i de continuidade. O que é que significa uma função polinomial ela ser contínua no número a, seja esse a que número for? Significa isso, olha, pessoal. Limite dessa função, quando x tende para a, vale f de a. Tá? O que é que significa? Calcular esse limite aqui dessa função. O que é esse f de a? É substituir esse número a da tendência na lei da função e fazer a conta. Exemplo 1, aqui embaixo, ó. Presta atenção aqui, olha. Esse 1 mais 3x menos 6x ao cubo é uma função polinomial. Está no lugar desse f de x aqui. E esse a que eu usei aqui é menos 2, ó. Presta atenção aqui na tela. Então, menos 2 está no lugar desse número a, né? E essa função aqui está no lugar desse f. É uma polinomial? Sim, é um polinômio. Então, calcular esse limite não precisa nem você usar as propriedades aqui, ó. Não precisa você usar gráfico, não precisa você usar tabela. O que a continuidade nos dá é o seguinte, o limite dessa função. Para calcular esse resultado, basta substituir esse número nessa lei aqui e fazer as contas. Olha o que eu estou fazendo, ó, igualdade. Veja, não tem mais a palavra limite aqui, coisa que muitos estudantes escrevem. Nós já estamos resolvendo, o limite já está resolvido, então não precisa mais da palavra limite, tá? Do lim aqui na frente. Então, resolver esse limite é meramente substituir o número menos 2 nesta lei. Isso significa que onde tem x, entre aspas, né? Você substitui menos 2. Né? Então, fazendo essas contas, você vai chegar ao número 43. Tá? Então, observe, é um encadeamento de resultados. Né? A definição formal ela é técnica, é meio raro da gente entender. Sim, muito abstrato, tal, mas é ela que constrói todo o resultado até a gente se libertar das limitações de gráfico. Oi. A gente só pode considerar que limite de f de x, quando x tende a A, é igual a f de A, né? Sim. O exercício nos dá que é uma função contínua, né? Sim, se o exercício lhe der, você já tem essa informação. E aí eu estou dando essa informação aqui para você. Então, daqui para frente, em qualquer exercício que você encontra, tanto numa lista quanto no slide, você já pode usar essa informação. Mesmo que não esteja explícito? Mesmo que não esteja explícito. É isso que eu estou passando aqui para você. Por exemplo, as propriedades e limites todas, você já pode utilizar em qualquer ponto que você encontra, qualquer exercício que você encontra. Beleza. A definição de continuidade. Na verdade, a lista de vocês, a maioria dos exercícios, quase todos eles, provavelmente, mais de 90%, o que eles vão considerar é esse conhecimento daqui para frente. Tá? Que vocês da área de tecnológicas, de modo geral, que vão usar cálculo, é o conhecimento daqui para frente que vocês vão utilizar para resolver limite de derivada e integral. Entendi. Tá? Então, eu encontrei uma função polinomial, você já sabe que é contínua. Por quê? Eu não coloquei aqui, mas eu deveria colocar isso como teorema, porque é uma demonstração, tá? É uma propriedade. Mas, quando eu mandar esse material para vocês, eu vou escrever teorema, então já pode usar. Tem muitos livros que, a maioria dos livros, na verdade, vem assim, teorema escrito. Continuidade de função polinomial. Vamos avançar. Só função polinomial, não tem vantagem? Não, mas, olha, as funções também chamadas racionais. Para quem não lembra, o que é uma função racional? É um quociente, é uma divisão de polinômios. Se eu tenho uma função que é um polinômio dividido por outro, aqui embaixo, olha, no exemplo 2, isso aqui é uma função racional, de ratio, né, de razão. Quando você tem um polinômio, né, uma razão entre polinômios, a gente dá o nome de função racional. Nesse caso aqui, continuidade de funções racionais. Então, como você tem um polinômio dividido por outro polinômio, e polinômio a gente já viu que é uma função contínua, e propriedade de funções contínuas. Quociente de funções contínuas é contínuo. Então, a função racional, ela também é contínua. Claro que, lembre-se, olha, o denominador não pode ser zero. Tá? Mesmo que ninguém fale, quando escreve isso, gente, é matemática, px sobre q de x, claro, o denominador tem que ser diferente de zero, mesmo que não diga. Eu sempre reforço, mas
Vocês podem encontrar 1000 vezes essas coisas escritas por aí, porque quem escreveu acha que quem está lendo já está ciente de quando uma expressão vem no denominador, ela não pode assumir o valor zero. Ok? Então, se uma função racional ela é contínua, o que é que significa? Significa isso aqui, ó. X tende para A, o limite de x tende para A dessa função racional, basta substituir o A na expressão, ou seja, tanto no numerador quanto no denominador, né? E fazer esse cálculo. É isso que eu quero dizer aqui. Tá? Então, o limite do número 5, se eu vejo que o número 5 não anula o denominador, então essa expressão inteira, por esse teorema aqui, que eu não escrevi a palavra teorema, mas eu vou escrever depois, antes de mandar para vocês, essa expressão enorme aqui, que eu nem sei fazer o gráfico, só plotando no computador, né? Eu sei que o numerador é polinômio, então é uma função contínua, o denominador é polinômio, então é uma função contínua, propriedade de continuidade, ó, divisão de funções contínuas também é contínua. Esse número 5 não anula o denominador. Se você fizer a conta, você vai ver. Vai ficar 25 mais 10 mais 1, vai dar 31. Então, essa expressão enorme aqui, ela é contínua nesse número 5. O que significa aqui esse teorema? Resolver esse limite, olha, resolver esse limite é meramente substituir o número 5 em toda essa máquina aqui, ó, e fazer a conta. O que é substituir o número 5 aqui? Ó? Onde houver x, você substitui pelo número 5. Isso vai nos dar o resultado desse limite. Isso é garantido pela construção daquela definição formal de limite, que vem construindo todas as propriedades até agora, porque cada um desses resultados que eu estou falando para vocês, pessoal, é demonstrado, é provado. Ele não é copiado de algum lugar. Eu copiei, tá? Mas eu copiei de um lugar de segurança, que eu li a demonstração, está lá. Né? Durante a história, essas coisas foram construídas, foram verificadas, então elas funcionam com toda certeza, né? É o grande poder que a matemática tem, de garantir os resultados delas e a gente poder utilizar com toda certeza. Mais do que isso, eu não vou seguir, no material que eu produzi para vocês, fora daqui, tem cada uma dessas aqui, ó, a demonstração de cada uma dessas aqui. Não tem só função polinomial, não tem só função racional. Sim, existem as funções exponenciais, logarítmicas, trigonométricas, raízes enésimas, módulo, hiperbólicas. Todas essas funções são contínuas. Quando eu digo são contínuas em seu domínio. Tá? Mais ainda, esse teorema, a continuidade da função inversa, vai dizer o seguinte: se uma função ela é contínua e ela possui inversa num determinado, e ela é crescente ou decrescente num determinado intervalo, tá? É isso que significa aqui ser monótona, ser crescente ou decrescente, a sua inversa também é contínua. Tá? Então, se eu digo que se eu mostro que as funções trigonométricas elas são contínuas, por esse teorema, as funções trigonométricas inversas, arco tangente, arco seno, arco cosseno, arco secante, elas também são contínuas no domínio, tá? As funções hiperbólicas, elas também são contínuas. Eu vou depois apresentar para vocês as funções hiperbólicas, elas também são contínuas. As hiperbólicas inversas. Ok? Então, a partir desse momento, obviamente, pessoal, que a quantidade de resultados que está nessa página aqui, que tem demonstrado, é gigantesca. A gente passaria semana fazendo isso. Entendeu? Então, os livros didáticos, eles não fazem essas coisas, né? Porque ele tende a ser didático para que você alcance a maior quantidade possível de conteúdo, principalmente vocês de áreas tecnológicas que não vão utilizar exatamente os fundamentos específicos da análise do cálculo diferencial integral, ok? Então, é uma quantidade gigante de coisas que está aí. Então, de certo modo, a nossa prática aqui vai ser, uma vez que vocês leram, ouviram esse resultado em algum lugar, já pode utilizar esse resultado, tá? E aí eu vou dar exemplos de como a gente vai usar isso. Exemplo 3. Observe, essa função aqui, complicadíssima, uma função
louca, ela tem expoente, tem um logaritmando aqui, tem uma função log em torno de tudo isso aqui. Ó. Tudo isso aqui está dentro da função log de 2. Nem pensar em resolver um problema desse usando gráfico, usando tabela. Tá? É impensável. Só que agora, com a definição de continuidade, né, as propriedades de limites, a gente pode resolver esse limite muito rapidamente. Tá? Vocês não vão precisar, pessoal, escrever tudo isso que eu estou escrevendo aqui na hora de resolver um exemplo desse. Tá? Eu estou escrevendo aqui para justificar a vocês todo o conhecimento, tudo que foi utilizado, né, atrás, né, até fazer esse cálculo aqui, ó, o que é que está embasando que eu posso fazer isso aqui? Né, para dizer a vocês que tudo que a gente viu até agora tem valor. Ele está atuando ali, né? Tudo aquilo que foi que permitiu chegar nesse ponto. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, já tem uma função log, dentro da função log tem uma função afim, 3e-1, e essa função afim ela ainda está elevada a um expoente que também tem variável. Então, é uma coisa louca isso aqui, mas tudo bem, ó. O que a gente pode ver? Podemos ver o seguinte, a função logarítmica, lá atrás foi dito o seguinte, que ela é contínua, tá? Então, ela está definida aqui por um valor, então ela é contínua. Para todo Z, óbvio que o logaritmando não pode ser zero, por isso que eu escrevi isso aqui, ó. Tá? Z maior que menos 1/3. Lembre-se que o domínio do logaritmo é sempre valor positivo. Então, ela é contínua para todo Z maior que 1/3, mas Z aqui é 1. Então, essa expressão de log aqui vale para esse limite é contínua, tá? Nesse ponto 1. Tá? Então, esse limite é a composição de diversas funções contínuas. A função polinomial, 3e-1, ou função afim, se você quiser, contínua. Tudo isso aqui, ó, elevado a um expoente, é uma função exponencial, portanto, também é contínua. Isso eu falei lá atrás, é um teorema, isso. Tá? A função exponencial também é contínua. E, por fim, tudo isso está dentro de uma função logarítmica que a gente está vendo que é contínua. Então, calcular esse limite, gente, por maior que ele seja, é meramente substituir o número 1, onde houver Z, e fazer o cálculo. Então, a partir desse ponto, o cálculo de limite torna-se cálculo do ensino médio. Tá? Então, é o objetivo da matemática. Pode começar chato, pode começar difícil, muito técnico, mas a ideia é fazer com que essa técnica, essa coisa toda, permita gerar resultados que vão nos libertar daquela dificuldade, né? Que vão nos dar plasticidade, que vão nos dar flexibilidade, tanto de pensamento quanto de cálculo numérico, certo? Professor, Oi. Normalmente, então, o exercício sempre vai dar o limite para gente? Sim, algumas situações podem pedir no texto, sem dizer limite, né, que você precisa calcular o limite. Nós vamos ver, por exemplo, o cálculo de assíntotas. Determine se a tal função tem assíntota. Ele não está falando limite, mas a assíntota vai ser definida com limite. Né, e a gente vai ver aqui. Quando ele fala assim, obter assíntota horizontal, é tal limite. Obter assíntota vertical, é tal limite. Quando a pessoa fala assim para você, fulano, eu quero saber se essa função é contínua nesse número. Ela fala de continuidade, mas o que você usa para resolver isso é limite. Ok? Então, nem sempre a palavra vai dizer, apenas calcule o limite. Vocês vão ver, olhando a lista de exercícios, vocês vão conseguir ver isso. Né? E a gente consegue distinguir, né, que limite é que está se falando. Mas aqui eu só quero dizer a vocês que todas as propriedades, os teoremas, tá, e as funções elementares do ensino médio, todas elas nos trazem a esse ponto aqui, tá? Já é um ponto bem longe daquele que a gente começou. A gente não precisa de gráfico mais, não precisa de tabela, e a gente pode calcular o limite aqui de algo bem complicado, né? Então, vamos seguir em frente. O limite, né, calcular esse limite aqui é meramente substituir o número 1. De onde saiu esse número 1 aqui? A tendência aqui. Né? Onde houver Z, você substitui. Tá? Então, isso aqui vai ser 3, isso aqui vai ser 2/4, né, que é meio. Tá? Propriedade de potências, olha, que a gente tem lá naquela aula
né? Propriedade de potências, se eu inverter esse 2 aqui, vai ficar 2 a menos 1. Então, isso aí, 2 a menos 3. Propriedade de logaritmo, esse menos 3, ele vem aqui para frente multiplicando. Propriedade de logaritmo, log de 2 na base 2 é 1. Então, isso tudo é menos 3. Tá? Um outro limite bem complicado, olha, cosseno de 2xπ sobre x² menos 5. Então, observe o seguinte, o número 3, se eu substituir esse número 3 aqui embaixo, olha, porque você escolheu aí embaixo, porque denominador, a gente sempre verifica se vai dar zero ou não, né, para ver se realmente, se eu posso utilizar tudo que eu conheço na expressão dada, certo? Então, se x, fazendo x igual a 3 aqui, isso vai dar 9 menos 5, vai ser 4. Então, ok, não vai dar zero no denominador. Então, essa expressão ela está bem estabelecida, bem definida para calcular esse limite. Função polinomial do primeiro grau, função polinomial do segundo grau, contínuas, divisão de funções contínuas é contínua, está no argumento de uma função cosseno, que também que é uma função trigonométrica, teorema anterior, funções trigonométricas são contínuas. Então, nós temos aqui um encadeamento de funções contínuas. Então, calcular esse limite é substituir o número 3 onde tem x. Tá? Permanece a função cosseno, assim como aqui permaneceu, né, a função logarítmica. Então, fazendo essa conta, nós vamos obter o cosseno de 3 sobre 2. E isso vale zero, né? Cosseno de 3π sobre 2, cosseno de π sobre 2. É interessante, para quem tem mais dificuldade, utilizar uma máquina de calcular, tá? Se tiver em casa, às vezes, eu tenho uma máquina, eu não lembro cosseno de tanto. Usa a máquina e isso vai lhe ajudar a chegar nos resultados, ok? Para você adiantar o processo. Mais exemplos aqui, mais 2 exemplos. Veja, todos são... Eu vou pular esse exemplo sempre, porque depois eu vou apresentar para vocês as funções hiperbólicas. Tá? Então, vamos a esse exemplo 6 aqui, que é uma função trigonométrica inversa, com uma expressão enorme aqui dentro. Tá? Então, as funções trigonométricas inversas, por causa daquele teorema de continuidade da inversa, elas também são funções contínuas. Tá? Em resumo, todas as funções que os livros chamam de elementares, são aquelas funções que nós vemos no ensino médio. Todas essas funções são contínuas. Tá? Lembre-se, quando eu falo contínua em seu domínio. Certo? Então, a função arco-seno, ela é contínua. Veja, nós temos aqui dentro, faltou, olha, eu verificar, esse x não pode ser zero. Não tem problema, porque aqui, o limite está sendo calculado no ponto menos 2. Então, essa função está bem definida, toda essa expressão está bem definida aqui, não vai dar zero no denominador. Então, divisão de polinômios contínua, raiz enésima é contínua, portanto, esse bloco de algébrico aqui é uma expressão contínua. Arcosseno de tudo isso é uma função contínua em x menos 2. Então, resolver esse limite complicado, grande, para resolver esse limite, basta substituir o número menos 2 na expressão. Tá? Ou seja, onde há x, a gente substitui pelo número menos 2. Fazendo essas contas, tá? A gente vai chegar em arcosseno do número 1. O arco cujo cosseno vale 1. Tá? Então, isso aqui é π sobre 2. Tá? Nas máquinas de calcular, a função arcosseno vem escrita como seno a menos 1, tá? É menos 1 acima da palavra seno, né? E aí você pode calcular esse resultado lá. Muito bem. Mais ainda, nós vamos seguir, tá? Deixa eu ver só um detalhe aqui, gente. 97. Oi. Só uma pergunta. A Sim. função tangente, ela Sim. também é contínua? Todas as funções elementares que a gente conhece são contínuas. Lembre-se, no domínio, né? Porque a função tangente, ela não vale para múltiplos de π sobre 2, né? Múltiplos ímpares de π sobre 2.
tá? Tá bom, Então, obrigado. mas onde vale aquelas funções, todas aquelas funções que nós vimos no ensino médio, onde elas valem, ou seja, no domínio, elas são contínuas, certo? O que é que nós temos aqui, ó, nesse exemplo? Professor, Oi. então a continuidade, ela está sendo referida só ao domínio, né? Sim, continuidade só é verificada no domínio da função. Exatamente. Desde a definição, se você lembrar lá, a hora que eu falei, olha, seja f definido I e x0 pertencente a I. E eu disse o seguinte, esse x0 pertencente a I é a diferença que nós temos entre continuidade e um mero cálculo do limite. Porque limite, esse x0 não necessariamente está no domínio, né? Mas continuidade, sim. Por isso que continuidade só faz sentido falar em continuidade no domínio da função. Então, como só faz sentido falar em continuidade no domínio, a gente anda falando de continuidade. F é contínua, função log é contínua. Isso quer dizer que é contínua no domínio. Função tangente é contínua. Isso significa contínua no domínio. Então, você pega um livro, o livro não vai ficar repetindo. Seja essa função contínua no seu domínio. Nunca o livro vai falar assim. Só vai falar contínua. Ok? Entendi, obrigada. Vamos lá, disponha. Vamos lá, olha só. Se eu encontrar aqui esse resultado, gente, olha. Tem denominador, já verifica se já dá algum problema, tá? Observe que esse número 2, se eu substituir o número 2 no denominador, está dando quanto? Está dando 0. E no numerador também. E aí, como é que fica a continuidade, Aaron? Não posso falar em continuidade aqui. Você poderia pensar assim, ó, mas Aaron, não é divisão de iguais isso aqui? Divisão de números iguais não é 0? Alto lá. Divisão de números iguais é 1, divisão de iguais não é 1? Alto lá. A divisão entre números iguais é 1 se esses números não são 0. Tá? Se é menos 1 dividido por menos 1, 10 dividido por 10, raiz de quadrado de 2 dividido por raiz quadrada de 2, tá? Menos 1000 dividido por menos 1000, isso é 1, mas 0 sobre 0 é uma indeterminação matemática, tá? Aqui, ó, o que é uma indeterminação matemática? É um resultado que tem, um cálculo que tem infinitas soluções. Para quem estudou quem estudou sistemas de equações lineares, o sistema de equações lineares tem 3 possibilidades, ou tem uma única solução, ou não tem solução, ou tem infinitas soluções. Lembre-se lá no estudo de sistemas lineares, que quando um sistema tem infinitas soluções, ele era classificado como indeterminado. Então, a mesma coisa aqui, pessoal. Existem algumas expressões numéricas na matemática, não são muitas, mas existem algumas que são classificadas como indeterminação matemática. Por quê? Porque existem infinitas soluções para esse cálculo. Uma delas, talvez a mais conhecida, é essa expressão 0 sobre 0. Tá? Por que a mais conhecida? Porque essa expressão, ela aparece, para quem viu a apresentação histórica sobre o início do cálculo, das ideias do cálculo, essa expressão, ela aparece no cálculo da reta tangente a uma curva num ponto, tá? Reta tangente a um ponto de uma curva. E também aparece quando a gente vai tentar definir a velocidade instantânea de um objeto, de uma partícula, tá? Então, aparecem essas duas coisas. E são exatamente esses dois problemas que deram origem ao desenvolvimento da derivada. O da tangência estava tentando ser resolvido por Leibniz e o de velocidade instantânea resolvida por Newton. Os dois tiveram esse tipo de problema, né? Por que isso foi um problema? Porque cada pessoa que calcula 0 sobre 0 pode encontrar um número diferente. Infinitas pessoas, inclusive. Tá? Então, esse é outro motivo que eu falei para vocês. Olha, esse teorema de unicidade do limite, né? É muito importante, não só do limite, mas qualquer outro teorema de unicidade dentro da matemática é importante.
Tá? Muito bem. E aí, Heron, como que a gente vai contornar isso? Não posso simplesmente chegar aqui nessa expressão e ir jogando o número 2, porque quando eu fiz isso, deu 0 sobre 0. E isso não é 1. Tá? O que nós vamos fazer, pessoal, como resolver esse problema aqui embaixo, ó. Tá aqui o motivo da professora Nadir ter feito uma apostila envolvendo expressões algébricas, né? Esse é um dos motivos. Veja que nós podemos escrever, antes de resolver esse limite, esquece esse F aqui, tá? Eu não falei nele, em nenhum lugar. Falei sim, tá? Estava aqui. Antes de resolver esse limite, já que eu testei e vi que eu não posso usar os teoremas de continuidade, as propriedades de limite, assim, antes de resolvê-lo, eu vou simplificar ao máximo essa expressão que está aqui dentro, tá? Antes de resolver. Então, se eu ainda não estou resolvendo, mantenha a palavra limite. Veja que isso aqui pode ser escrito como diferença de 2 quadrados. Então, x² menos 4 pode ser escrito nessa forma, né, de produto, x mais 2 vezes x menos 2. Veja que numerador e denominador tem duas expressões iguais. Então, como expressões, elas são iguais. Não posso substituir o número 2 aqui ainda, tá? Então, eu posso dividir essa expressão por essa. É isso que significa esses dois traços, né? Vermelhos. O pessoal comumente chama de cancelar, né? Lei do cancelamento, podemos cancelar esses dois elementos aqui. Na verdade, é uma divisão, né? Que a gente está fazendo. Aqui sim, divisão de iguais, não zero. Não zero porque ainda não podemos usar o número 2. Estamos simplificando essas expressões aqui algébricas. Uma vez que eu dividi esse por esse, vai sobrar apenas esse fator x mais 2. Muito bem. O que está dizendo é o seguinte, ó, o limite dessa expressão grande aqui ele é igual ao limite dessa função polinomial do primeiro grau, que é contínua no número 2. Para resolver essa expressão, esse limite, apenas 2 mais 2, pronto, e isso aqui é 4. Heron, que negócio é esse? Então eu saí de uma expressão enorme, complicada, que tinha uma indeterminação matemática, para uma expressão simples, que eu já sei calcular o limite e que eu posso usar continuidade. Por que que isso funciona? Por dois motivos, ó. Existe esse teorema aqui, ó. Teorema do limite da função contínua. Caiu do céu aquele resultado? Não. Foi demonstrado, é demonstrado esse teorema. O que esse teorema fala é o seguinte: se você tem uma função, duas funções que são iguais, a menos de um único número, tá? x0, duas funções são iguais, só não são iguais naquele número ali, x0. Então, o limite, quando x tende para x0, dessas duas funções são o mesmo. Heron, como é que você está usando isso aqui, ó, geometricamente, o que é que eu quero dizer, ó? Veja só, essa função grande aqui, racional, né? Polinômio dividido por polinômio, o gráfico dessa função é essa reta. Só que não tem o número 2. Por que não tem o número 2? Porque ele não pode ser substituído aqui. Ele não está no domínio dessa função. Tá? Então, não tem imagem. No entanto, essa função x mais 2, o gráfico é a mesma reta. Qual é a diferença sutil? Que nessa função aqui, essa x mais 2, ela tem o número 2 e a imagem é o número 4. Mas veja, limite dessa função, ó, e limite dessa é o mesmo. É o mesmo. É isso que quer dizer aquele teorema anterior. Tá? Então, isso que eu estou fazendo aqui está embasado, está demonstrado, está provado lá atrás, o resultado que eu estou utilizando. Né? E o que eu estou usando daqui para cá, também pelas propriedades de limite, pelas propriedades de continuidade. O que é que significa isso? Que a gente vai poder resolver uma quantidade enorme de limites importantes que são do tipo, entre aspas, 0 sobre 0, onde aparece essa indeterminação 0 sobre 0. Como nós vamos fazer isso? Basta eliminar essa indeterminação antes de resolver o limite. Tá? Então, você vai trabalhar a lei do limite até eliminar aquela indeterminação. Tá? Esse é um exemplo. Se você substituir o número 3 aqui, numerador e denominador, você vai obter 0 sobre 0. Tá? Mas veja, o numerador, voltando para o limite aqui, olha, o numerador é a diferença de 2 quadrados.
nós podemos escrever desse modo, tá? Como produto da soma pela sua diferença. E o denominador, a gente pode colocar um x aqui como fator comum, ó, e multiplicar por x menos 3, né? Então, observe, produto, numerador, produto, denominador, isso aqui pode ser dividido, né? Ou cancelado, como as pessoas falam, x mais 3 sobre x. Essa expressão, ela não tem mais a indeterminação 0 sobre 0. É uma expressão, é uma função contínua em 3, portanto, resolver esse limite é resolver esse cálculo, que vai nos dar 2. Um exemplo também grande, complicado, observe, se eu substituir o número menos 1, eu olho a expressão, calcular isso aqui é fácil, é só jogar, entre aspas, né? O número menos 1 aqui, fazer a conta, se você fizer isso, você vai obter 0 sobre 0. Então, isso vai mostrar que antes de resolver esse limite, eu preciso eliminar essa indeterminação. E o que nós vemos é o seguinte, olha, lembrando lá das expressões algébricas, né, da lista da professora Nadir, polinômio de segundo grau, a gente pode achar as raízes, olha como eu fiz aqui, e esse polinômio ele pode ser escrito nessa forma, tá? As raízes são 1, menos 1 e 7. Então, isso é P menos 7 vezes P mais 1, né? E esse P ao cubo, né? Isso aqui é a soma de 2 cubos. Não lembra? Olha lá naquela lista de expressões, né? De produtos notáveis que eu passei para vocês e tal. Então, esse exercício de ir e vir nos ajuda a relembrar, a sedimentar, né? Na memória, certos resultados. Soma de cubos, ela vai poder ser escrita desse modo. Então, veja que aqui em cima é um produto, aqui também é um produto. Portanto, esses termos aqui comuns, né? Eles podem ser divididos, eles podem ser eliminados. Então, o que vai nos sobrar é essa expressão, que é uma expressão, uma função contínua em menos 1. Então, resolver esse limite é resolver esse cálculo aqui, e nós temos menos 8/3. Mesmo que o limite inicial ele tenha sido 0 sobre 0. Antes de resolver, nós tratamos esse limite aí, né? Simplificamos a expressão, a função dentro do limite, antes de resolver o limite. Uma outra expressão muito complicada aqui também, enorme, mas se você substituir o número 2 em todos os lugares de x aqui, você vai obter a indeterminação 0 sobre 0. Tá? É um polinômio de grau 5. Rapaz, como que eu vou reduzir isso a um produto? Tá? Veja, se o número 2, quando eu substituo aqui em cima, ele vai dar 0, então significa que o número 2 é raiz desse polinômio. Se eu substituo o número 2 aqui no denominador e ele dá 0, ele é raiz também desse polinômio, tá? Então, veja, o polinômio denominador ele pode ser escrito desse modo. Você põe x aqui em fator comum, diferença de quadrados, então ele pode ser escrito desse jeito. E esse polinômio de grau 5, a gente pode usar o algoritmo de Brillouin ou o dispositivo, né? Algoritmo ou dispositivo de Brillouin, ou divisão de Euclides, como queira, para dividir esse polinômio pelo polinômio x menos 2, tá? Então, aqui, observe que todos os coeficientes desse polinômio estão listados aqui. Por que eu fiz isso? Porque o dispositivo de Brillouin pede isso, tá? Todos os coeficientes do polinômio, inclusive aqueles que não estão escritos, né? Que seria esse x a quarta aí do x quadrado. A raiz é o número 2, tá? Brillouin, o primeiro coeficiente você baixa para essa posição, e o que é que você vai fazer a partir daí? Essa raiz você vai multiplicar, é o que quer dizer, né? Por esse número, e o resultado somar a esse próximo coeficiente. É isso que essas setinhas, né? E esses símbolos aqui quer dizer. Então, 2 vezes 1 vai dar 2, mais 0, 2. Tá? Acompanhando aqui as setinhas. 2 vezes 2, 4. 4 mais menos 3, né? Que é menos 3, vai dar 1.
2 vezes 1, 2, mais 0, 2. 2 vezes 2, 4, menos 3, 1. 2 vezes 1 é 2, menos 2, 0. Isso que eu fiz aqui, ó, esses números que eu obtive aqui, eles são coeficientes de um polinômio de grau 4. Tá? O que é que significa? Que esse polinômio original, de grau 5, ele pode ser escrito como x menos 2 vezes esse polinômio de grau 4 aqui. De onde saiu esse polinômio de grau 4? São todos os coeficientes dele estão aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 1. Ok? Nós vamos ver depois mais exemplos envolvendo biorrufim. Mas esse foi só para dizer que esse dispositivo ele aparece também nessa parte de cálculo de limites, tá? Quando a gente tem polinômios envolvidos. Bom, agora que eu já fatorei aqui os dois polinômios, olha, o numerador está escrito na forma de produto, o denominador também. Os fatores em comum aqui é x menos 2, o fator em comum é x menos 2. Portanto, a gente pode dividir, eliminar esse fator. E esse resultado aqui já é uma função enorme, mas contínua em 2. Então, resolver esse limite é substituir onde tem x por 2. Então, um limite complicadíssimo, com muita coisa por trás, mas foi possível resolver ele algebricamente com as propriedades de limites e de continuidade. Tá? Mais um exemplo, se você substituir, faltou escrever aqui, a palavra exemplo, né? Se você substituir, vai dar 0 sobre 0. E esse exemplo está aqui para justificar por que a professora Nadir ela passou aquele item sobre racionalização de denominadores. Justamente por isso, porque a gente tem aqui raízes quadradas envolvidas na expressão do limite, e nós gostaríamos de que aparecesse um polinômio aqui no numerador. Então, por que seria interessante aparecer um polinômio no numerador? Porque nós temos um polinômio no denominador. Então, se aparecer um polinômio, né, e não essa raiz aqui no numerador, pode ser que a gente consiga, entre aspas, eliminar alguma coisa, ou eliminar a indeterminação, usando isso, tá? Só que aí você pode dizer assim, mas lá nós fizemos a racionalização de denominadores, nós queríamos que a raiz, ela desaparecesse do denominador. E aqui a gente quer que ela desapareça do numerador, não deveria então lá ser o nome racionalização de denominadores? Não, a racionalização, gente, lá naquele caso nós usamos denominador, mas ele é um conceito geral, né? Esse conceito de conjugado, usar o conjugado na verdade, lá foi usado para você racionalizar denominador. Nesse exemplo aqui, eu estou usando para que as raízes desapareçam do numerador, mas o conceito é o mesmo, é usar o conjugado. Tá? Então, tanto é que eu falo aqui, não em racionalização, ou desracionalização, se você quiser falar, no uso do conjugado da expressão, tá? Essa expressão aqui é uma diferença, então o conjugado é uma soma. É a mesma expressão, olha, as duas parcelas são iguais, a diferença é que o sinal intermediário aqui é trocado. E a técnica que é usada é a mesma, mantém o limite, mantive o limite, olha, com toda a sua expressão, e dentro do limite eu vou multiplicar e dividir pelo conjugado dessa expressão que eu quero, entre aspas, saia do numerador, tá? Então, veja que o numerador aqui é um A menos B, né? Um A mais B, então isso é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Essa expressão aqui a gente já colocou fatorada, tá? E o denominador vai permanecer. Então, usei parênteses aqui para multiplicar. Tá? Raiz quadrada dessa expressão, veja, o 1 está tendendo para 1, gente. Então, observe que se você substituir o número 1 aqui, isso aqui vai dar 2. Então, você garante que esse resultado, para este limite, é positivo. Então, raiz quadrada dessa expressão aqui, a raiz vai eliminar, entre aspas, com essa potência. Tá? Então, não precisa usar o módulo aqui, porque para U igual a 1, se você fizer U igual a 1 aqui, isso vai dar raiz de 2, então o resultado disso é positivo. Então, essa raiz vai sair, essa raiz também, e nós temos esse polinômio,
Então, a raiz saiu do numerador. Que a gente pode fatorar desse modo. Então, observe que funcionou, porque aqui nós temos esse fator U menos 1, e no denominador já existia U menos 1. Aqui é um produto produto também, ó, aqui. Então, eu posso dividir esse termo por esse. Né? Então, sobrou toda essa expressão aqui, que, por sua vez, é contínua no número 1. Né? Então, eu vou poder calcular esse limite a partir desse ponto e vai dar a raiz de 2 sobre 6. Tá? Ô, professor, Oi, sim. você pode voltar mais um slide? Eu queria saber da onde que saiu esse x menos 2 que você está cortando daqui. Brioufin. Seguinte, o número 2, quando você substitui o número 2 num polinômio e dá 0, esse número 2 é a raiz desse polinômio. Ok? Tá. Quando eu tenho um polinômio e uma raiz, eu posso dividir, então, esse polinômio pela expressão x menos essa raiz. Entendeu? Entendi. Então, o que Brioufin faz é isso, é obter essa divisão sem usar as letras x, né? É obter essa divisão, o resultado dessa divisão, desse polinômio por x menos 2. Então, esse polinômio dividido por x menos 2 vai dar esse aqui, ó. Ah, tá. Então é o polinômio. Então, eu posso... Isso, então eu posso menos a multiplicar. raiz. Isso, exatamente. Obrigada. Nada, isso aí. Boa pergunta, porque outras pessoas podem ter a mesma dúvida. Então, limites e continuidade, veja que a gente teve um alcance enorme lá, tá? Tudo aquilo que a gente fez até agora, continuidade, foi para aquela definição formal de limite numérico. Mas lembre-se, nós temos dois outros tipos, entre aspas, de limite. Limite no infinito e limite infinitos, né? Que eu chamei de extensões do conceito de limite. E essas duas extensões do conceito de limite, elas também são definidas formalmente, usando epsilon, né, usando diferença de módulos, enfim. Deixa eu ver aqui, ok, eu saí aqui um pouquinho, porque eu estou eu estava sem ter onde olhar o horário. Muito bem, então, até aquela parte, limite 0 sobre 0, vocês têm uma porção de exercícios que vocês podem fazer envolvendo continuidade, né, nas listas do professor Eli, do professor Holt, Cipolatti, e você já tem plenas condições de resolver. Eu vou dar mais exemplos no material que eu vou mandar para vocês, tem bem mais exemplos do que está aqui, tá? Resolvidos, né, explicados e falados, inclusive de Brioufin. Tá? Tem mais uns 3 ou 4 envolvendo Brioufin, e a minha esperança é que as pessoas vendo esses exemplos, elas consigam dirimir com a maior quantidade de dúvidas. Tá? Então, vamos lá. Nós vamos ver daqui para frente quais são os impactos, Heron, o que é que a gente pode resolver envolvendo limites infinitos e limites no infinito. No infinito a gente não vai ver hoje, a gente só vai ver infinito. É uma quantidade menor de resultados que a gente tem, não é tão grande a quantidade, tá? E o que é que a definição, né, uma definição formal desses limites produzem de resultado que podem nos libertar de ficar usando gráfico e tabela. Muito bem, o limite do infinito, se vocês lembrarem, limites infinitos, se vocês lembrarem, é quando o resultado do limite aqui é mais infinito. Tá? E essa tendência aqui é numérica. Tá? Óbvio que a gente vai ver outro tipo de resultado, mas essa tendência é numérica, x tendendo para x0, e o gráfico da função, ela cresce ilimitadamente para valores positivos. Então, a gente escreve mais infinito. Em matemática, como é que a gente descreve isso, Heron, né? Está aqui uma figura a esse despeito, tá? De limite cujo resultado é mais infinito, né? X tendendo para x0 aqui, e dos dois lados do limite, a gente tem os gráficos, né? O comportamento da função, os valores da imagem da função crescendo ilimitadamente para valores positivos. O gráfico subindo aqui, sem parar, grosseiramente falando, né? Então, dado o M maior que zero, essa é a expressão formal que descreve esse fenômeno,
dado um m maior que zero, vai existir um delta maior que zero, tá o quê? Sempre que x se aproximar de x0, as imagens são maiores do que esse m, ultrapassam esse m, tá? Isso aqui a gente pode ler do seguinte modo: dê qualquer barreira positiva, institua qualquer altura, qualquer barreira m, tá? Então, vai existir um intervalo ali, perto de x0, tal que todo número x que estiver perto de x0, a altura, as imagens, vão ultrapassar esse m. Isso vai acontecer para todo m. Então, é isso que quer dizer essa figura. Olha, se eu tiver essa barreira aqui, vai existir aqui um tamanho, né, uma distância aqui, tal que todo x aqui dentro, as imagens vão passar esse m. Você poderia dizer assim, Aaron, se eu colocar o m aqui em cima, vai existir um intervalozinho aqui, em que todos os valores de x, quando eu calcular as imagens, vão ultrapassar esse m. Ou seja, à medida que x está se aproximando de x0, as alturas ali do gráfico, de ambos os lados, né, de x, vão aumentar ilimitadamente, né? É isso que quer dizer esse dado m, quer dizer, todo m que eu apresentar como barreira, esse gráfico passa, né? A altura do gráfico passa. E isso eternamente, ad infinito. Né? Daí essa interpretação, esse símbolo mais infinito, né? Não vai parar de crescer. A mesma coisa vai acontecer quando a gente tem um limite de x tendendo para x0, né? E o resultado for menos infinito. Só que aqui é dado um n negativo, já que a gente está falando de menos infinito, e as imagens vão estar abaixo dessa barreira, sempre, tá? Instituir uma barreira, vai existir um intervalo, tal que todas as imagens, quando eu jogar as imagens, as alturas vão passar essa barreira. Diminui essa barreira, todas as imagens lá em cima vão passar essa barreira, ou seja, o gráfico nunca vai parar de cair. Então, esses valores vão decair ilimitadamente para valores negativos. Isso é o que significa menos infinito. Tá? Então, essa tradução desse limite está aqui, dada da forma técnica, matemática. Né? Então, x tendendo para x0 aqui, ó, então, ambos os lados aqui, a gente tem o limite menos infinito. Né? Os limites laterais aqui são menos infinito. E a gente pode escrever esses limites laterais também usando aquela definição, tá? Caso você queira falar só de um lado ou de outro. Então, essas definições formais, elas são estendidas aqui para os limites laterais também, tanto para mais infinito quanto para menos infinito. Aqui eu fiz para mais infinito, mas elas também são escritas para menos infinito. Vai aparecer um nome novo aqui, que a gente não viu até agora envolvendo limite. É o nome de assíntota vertical. Tá? O que é que vem ser assíntota vertical? Dado o número x0, a reta x igual a x0, tá? É uma reta vertical, tá? X igual a um número, geometricamente, isso representa uma reta vertical. Tá? Então, ela é chamada de assíntota vertical da curva se acontece qualquer das situações abaixo. Se eu calcular um limite lateral à esquerda, isso der mais infinito ou menos infinito. Ou, se eu calcular o limite à direita desse número, lateral à direita, e der mais infinito ou der menos infinito. Ou se simplesmente eu calcular esse limite aqui, e der mais infinito ou der menos infinito. Então, para eu não ficar escrevendo, gente, as 6 expressões, eu estou usando aqui esse mais ou menos, tá? Isso significa, se esse limite der mais infinito ou der menos infinito, esse x0, x igual a x0, é uma reta chamada de assíntota vertical, tá? Essa reta aqui, né, x igual a x0, em que os gráficos aqui vão se aproximando dela, né, na vertical. X igual a x0, aqui o gráfico dos dois lados vão se aproximando dela na vertical. E a gente pode ver outros exemplos. Me dê só um minuto. Tá aqui os exemplos, tá? Imprimi no lugar errado. Desculpem. Olha só, esse 1 aqui é o x0 que eu estava falando lá. Tá? Aqui nesse caso é o 0, que é aquele x0. Tá? Mais exemplos. Aqui nesse caso tem um monte de números aqui que acontecem limites infinitos. Ó. Π sobre 2, menos π sobre 2, tem 2 valores aqui. Tá? Então, exemplo de limite infinitos. Né? Essa função aqui, 1 sobre x menos 1. Esse limite, x tendendo para 1 pela esquerda. Ó, x tendendo para 1. Então, foca aqui no número 1. X tendendo pela esquerda, ó, as alturas do gráfico aqui, a altura do gráfico, caindo indefinidamente, né, para valores negativos, decaindo
ilimitadamente ou indefinidamente. Então, o limite dessa função aqui, à esquerda do número menos 1, vai nos dar menos infinito. É o que eu estou descrevendo aqui. E se eu me aproximar do 1 pela direita, o limite vai dar, ó, basta olhar a altura, né, do gráfico. O limite vai dar mais infinito. Olha, limites laterais diferentes. Aqui eu não escrevi, mas continua valendo. Comportamentos, né, diferentes, laterais diferentes. Então, não existe esse limite. Tá? Não existe aqui o símbolo. Lembrando, né, limites laterais diferentes, limite não existe, mesmo que eles sejam infinitos. Tá? Esse gráfico aqui é uma representação do gráfico da função 1 sobre x quadrado, né? Tem gráfico aqui em preto, aqui dos dois lados. Assim, concluindo, x igual a 1 é uma assíntota vertical dessa curva aqui, que vocês vão ver com o nome hipérbole, né? Ou do gráfico da função, ou da função f, né? Tem livro que não fala do gráfico da função, fala da função f, não tem problema, tá? Não está errado. Então, x igual a 1 aqui é uma assíntota, né? Tanto pela direita como pela esquerda, aí os gráficos querem encostar, né, verticalmente nessa reta. Já no exemplo 2, veja, x tendendo a zero pela esquerda, limite infinito, mais infinito. X tendendo a zero pela direita, mais infinito. Tá? Então, o limite, entre aspas, né? Vou falar de novo a palavra bilateral. Ó, o limite é mais infinito, né? E essa reta x igual a zero é uma assíntota vertical dessa função, do gráfico dessa função, ou dessa curva, né? Que é o gráfico da função. Mais um exemplo 3. Ô, professor, Oi, sim. quando você diz assíntona vertical, o que exatamente você está querendo dizer? Tipo, Quer dizer que, aqui, ó, nesse exemplo, pela esquerda, o gráfico da função está se aproximando, né? Verticalmente, né? Dessa linhazinha pontilhada, tá vendo? Sim. Ela está indo cada vez, ela nunca vai passar essa linha, mas ela quer encostar nessa linha. Aí são Essa assíntota. curva, uma assíntota vertical. Vertical. Tá? Aqui também, ó, esse lado aqui direito, olha, tá vendo o pontilhado? Uhum. Esse gráfico aqui, ó, se você for dando um zoom, é porque eu não posso fazer isso aqui, não tem como, mas se você for dando um zoom nessa figura, essa distância aqui vai cada vez menor. Esse gráficozinho preto, ele está querendo encostar nessa linha pontilhada, né? Entendi. Só que esse lado aqui por baixo, entre aspas, né? E esse lado aqui por cima, tá? E aqui nós temos gráfico dos dois lados indo para mais infinito. Então, eles dois, mesmo essa distância aqui, é porque é um defeito, vocês, até agora, veja que eu já repeti várias vezes, né? A gente tem limitação quando a gente está usando figura, quando a gente está usando gráfico, né? Enquanto que a matemática formal, ela produz resultados certos, exatos, independentes da figura. Nessa figura aqui, x igual a zero é a assíntota. Só que aqui dos dois lados está se aproximando, né? Pelo superior aí. Na figura anterior, tem por baixo, tem por cima lá, né? Entendi, obrigada. Mais uma, ó. Olha essa aqui. Aqui tem duas assíntotas aqui, ó. Menos π sobre 2. Tá vendo que esse gráfico está se aproximando desse pontilhado aqui, ó? Ó. Vai cada vez mais se aproximar. Né? Isso aqui eu coloquei para chamar atenção, que cada vez que eu vou me aproximando, né, as alturas aqui elas estão aumentando. Antes de eu mandar, eu vou aproximar mais ainda, para não ficar essa diferença aqui. Tá? X se aproximando de menos π sobre 2 pela direita. Então, limite da função, menos infinito, né? A função tangente de θ. Não é x aqui, é θ, tá? Desculpe. Então, menos π sobre 2 aqui é uma assíntota vertical. π sobre 2 também. Quer dizer que pode ter mais de uma assíntota? Pode. Pode ter mais de uma assíntota para uma função, para o gráfico de uma função. Aqui, ó, se aproximando de π sobre 2 pela direita, pela esquerda, vai dar mais infinito. Se aproximando de π sobre 2 pela direita, dá menos infinito. Ok? Então, vamos voltar a ver isso, essas algumas
propriedades de limites. Então, aqueles limites todos têm a ver com essa definição, tá? X tendendo para um número e o resultado é mais infinito, tá? Então, com as definições formais envolvendo limite infinito, x tendendo para x0, né, nós temos as propriedades dos limites infinitos, que vão envolver o símbolo infinito, o comportamento infinito. Essas propriedades são importantes para a gente saber diferenciar, né, quais são, entre aspas, as operações que a gente pode fazer com o infinito, né, e saber diferenciar quando é que esse infinito está envolvido ou não numa indeterminação. Então, aqui nós vamos conhecer outros tipos de indeterminações que não apenas o 0 sobre 0, tá? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, olha, limite de fx, limite de g de x, se for mais ou menos infinito aqui, se for mais ou menos infinito, o limite da soma pode dar mais ou menos infinito, depende do sinal, tá? Olha só, simbolicamente, o que é que eu quero dizer? Se eu somar mais infinito a mais infinito, presta atenção nisso, isso vai dar mais infinito. Se eu fizer menos infinito, isso dá menos infinito. Tá? Essas duas propriedades, pessoal, de limites infinitos, elas são demonstradas. Olha, cada um desses 11 resultados são demonstrados usando a definição formal. Então, veja que a matemática é uma construção bem grande, com muitos detalhes, mas que para funcionar foi necessário que muitos técnicos, muita gente pesquisando ao decorrer de muitos anos, se dedicasse a fazer essa construção, de modo a não ter erro, a não dar bug, e a gente poder usar com plena convicção todos esses resultados, tá? Isso é semelhante às pessoas que construíram, por exemplo, os sistemas operacionais que a gente utiliza, né? Que constrói um aplicativo e você não precisa estar ali por trás, né, mexendo no 0, 1 ou na linguagem de programação que foi usada para construir o aplicativo. Você simplesmente utiliza o aplicativo apertando alguns botões, sabendo algumas coisas. Então, aqui está um pouco semelhante a essa atitude, né? Porque imagine eu ter que demonstrar esses 11 resultados para vocês, e vocês vão dormir logo no primeiro. É mais de 11, porque só essa primeira linha tem 2 resultados, né? Todas essas linhas que envolvem mais ou menos infinito são 2 resultados. Mas isso foi construído, isso está nos manuais, isso está em um monte de lugar que você quiser construir, quiser ir lá e verificar, dizer, será mesmo que isso foi feito? E aí você vai acreditar em mim. Ou procura nos livros de análise, né, matemática, que é a área que trata dessa construção, né? O cálculo é um subproduto, o cálculo diferencial integral é um subproduto da análise matemática. Ok? Então, essas propriedades, elas são demonstradas. Então, você está dizendo o seguinte, se eu pegar mais infinito, somar mais infinito, isso dá mais infinito, é verdade, dá mais infinito. Se eu pegar menos infinito e juntar com menos infinito, isso é menos infinito, é verdade. Né? E se eu tiver mais infinito, menos infinito, aí alguém poderia dizer assim, Heron, diferença entre iguais não é 0? Gente, diferença entre iguais, quando esses iguais são números, tá? Mais 3 menos 3, isso é 0. Mais 10 menos 10, isso é 0. Mais 100 menos 100, isso é 0. Só que infinito, lembre-se, não é número. Infinito é um símbolo matemático que nós utilizamos para representar comportamento. Mais infinito, lembre-se, como é que surgiu o mais infinito quando a gente estava falando de limites, ainda na definição informal, né? Aquela frase toda, cresce ilimitadamente para valores positivos. Cresce é um comportamento, isso não é um número. Tá? Menos infinito, a mesma coisa. Menos infinito não é um número. Menos infinito representa um comportamento.
Tá? Essas coisas aparecem no estudo de limite. Por que aparece isso a primeira vez no estudo de limite? Lembre-se, minha primeira frase, antes de falar na definição formal, limite representa ou quer representar, quer traduzir, quer estudar, quer pesquisar o comportamento das funções. Tá? Claro que esse comportamento está nos dando subprodutos enormes aqui de cálculo, né? E vai nos dar muitos outros subprodutos, como é definir a derivada, definir a integral, definir convergência, definir soma de séries infinitas, inclusive, tá? Então, muito bem. Mais infinito, menos infinito. Qual é a resposta disso? A resposta é que isso é uma indeterminação matemática. Tem infinitos resultados. Então, mais infinito, menos infinito se calcula? Não. Tem infinitos resultados. E a gente vai poder eliminar, como a gente fez zero com zero sobre zero, em alguns casos, sim, nós vamos ver. Tá? Outra propriedade, outro teorema, lembre-se, propriedades são teoremas, foram demonstrados, mas didaticamente os livros organizam assim como propriedades para que você possa utilizar essas ferramentas, tá? E melhorar sua performance. Muito bem. Se eu tiver mais infinito e somar uma constante, isso é mais infinito. Não importa o valor dessa constante. Tá? Se eu tiver menos infinito e somar uma constante, isso é menos infinito. Quer dizer, o menos infinito vai atropelar aí esse número, né? Ou vai absorver esse número. Não importa quão grande seja esse número. Mais infinito vezes mais infinito. Parênteses aqui significa vezes, tá? Isso é mais infinito. Mais infinito vezes menos infinito vai multiplicar os sinais. Continua infinito, mas multiplica o sinal, ó. Mais vezes menos. Tá? Se eu tiver um número não nulo, olha o número positivo, olha a linha aqui, ó. Esse cá é um número positivo, ele não é zero. E eu multiplicar por mais infinito, continua, tá? Mais infinito. Esse número é positivo, vezes mais infinito, mais infinito. Aí se o número for negativo, olha, aqui, ó, por isso que mudou o sinal, ó. Se o número for negativo, entendeu? E eu multiplicar por mais infinito, aí troca o sinal. Certo? E se o número for zero, e eu multiplicar por qualquer dos infinitos, zero vezes infinito. Ah, não, zero vezes qualquer coisa é zero. Mentira. Vezes qualquer coisa, se essa coisa é número. Se essa coisa é uma expressão algébrica. Tá? Que pode assumir algum valor numérico. Infinito não é número. Ok? Então, zero vezes infinito, pode-se ver isso muito facilmente, tem infinitos resultados, daí também ser uma indeterminação. Tá? Então, já temos até agora 3 indeterminações. Então, você falou em multiplicar número por infinito. Agora, dividir, né, um número por mais ou menos infinito. Não importa se é mais ou menos infinito, esse número dividido por infinito é zero. Tá? Professor, com licença. Oi. Tem como ajustar a função de forma que burle essa determinação aí? Alguns casos nós vamos ver. Todas as determinações que aparecem, elas estão aqui porque elas vão aparecer algum tipo de limite, e quase sempre esse limite é importante. E aí nós vamos ver como é que isso foi, como é que contorna, né? Esse limite, essa indeterminação. Sim, isso aí. Outra coisa, se eu dividir número por infinito, isso é zero. Isso é demonstrado, gente. Tá? Essa demonstração até eu coloquei no material que eu vou passar para vocês depois. Não nesse, mas no material paralelo que eu vou passar. E se eu dividir infinito por infinito, não importa o sinal, isso também é indeterminação. Você poderia dizer, mas Heron, mais infinito dividido por mais infinito é divisão de iguais. De novo, é divisão de iguais, mas esses iguais aí não são números. E veja que a gente já viu até divisão de número, que é indeterminação, 0 sobre 0. Né? Para essa divisão de iguais ser 1, ela precisa ser uma expressão algébrica que não seja 0 sobre 0, tá? Ou uma expressão numérica que não seja 0 sobre 0. Tá? Então, divisão de infinitos é também uma indeterminação. O rapaz que perguntou, esse tipo de indeterminação aqui, por exemplo, ela vai ser bem comum. E a gente vai conseguir resolver esse tipo de indeterminação.
tá? Então, tem algumas... Oi, sim. Eu fiquei um pouco confusa na tabela, no 10. O 10. infinito não inclui também zero? Não, aqui em cima, zero dividido por infinito, você quer dizer? Não, infinito não é... Infinito, entenda, não é número, infinito é comportamento. Infinito é comportamento, ele não para em um lugar. Né? Mais infinito é crescer ilimitadamente. Olha, crescer é o verbo, né? Mas ele É uma cresce a ação. partir do zero, não? Não necessariamente. Ele pode vir de menos 1 bilhão, ele pode vir de menos 1 trilhão e crescer para mais infinito. Ele pode vir de menos 1 quatrilhão, um número fixo negativo. Né? Ele pode começar em qualquer número fixo negativo e crescer. Esse comportamento de crescer ilimitadamente para valores positivos, a gente chama de mais infinito. Entendi. Mas ele pode crescer do infinito, do menos infinito? Aí não é esses dois tipos de limites que a gente está falando. Existe essa situação na matemática de vir de menos infinito a mais infinito, esse tipo de comportamento. Mas ele não é estudado para funções reais. Tá? Quando a gente está estudando funções reais, a gente fala em mais infinito e menos infinito. Porque de menos infinito a mais infinito, você quer abarcar todos os números reais, né? Se você pensar na reta real. Então, isso é uma outra situação. Lá em funções especiais, para quem já está se formando, estudar variáveis complexas, vai encontrar esse conceito de infinito que vem desde menos infinito até o mais infinito. Aí não usa esses sinais que a gente está usando. Não vem esse sinal nem de mais nem de menos na frente, tá? Mas isso não aparece no cálculo que vocês vão ver até cálculo 3, 4, não sei quantos vocês têm, tá? Todo o infinito que a gente está tratando aqui é o mais infinito ou menos infinito, ok? E isso vai permitir a gente trabalhar todas as funções, todos os cálculos que vocês vão estudar provavelmente, tá? A não ser que abarque número complexo. Aí esses dois conceitos aparecem e aparece o terceiro, que vem de menos a mais. Aí não vai ter nenhum sinal na frente. Respondi? Beleza. Sim. Ok, obrigado. Deixa eu ver aqui. Opa, me desculpem, gente. Eu passei demais do tempo aqui, era para terminar já há 5 minutos atrás, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês. Então, a gente vai parar ali nas propriedades, tá? De infinitos. Eu vou mandar esse material para vocês. E vou mandar também, até sexta-feira, eu estou completando o material que eu estou chamando de material